Minha filha estava no chão da cozinha, sem vida, e eu segurava nas mãos a faca ensanguentada que havia tirado das costas dela. O delegado me perguntou se eu tinha matado minha própria criança, e eu olhei bem nos olhos dele e disse: foi a única forma de salvá-la. Boa tarde, meus queridos. Antes de continuar essa história que vai mexer com cada fibra do seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Todo mês eu conto uma história extra só para inscritos. Histórias reais que ninguém corre, mas ousa contar. E você ainda concorre a prêmios especiais para quem mais comenta e interage conosco. Sua inscrição ajuda outras pessoas como eu a terem voz. Meu nome é Rosa Maria dos Santos. Tenho 79 anos e nasci numa terra seca e esquecida por Deus no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Soledade, onde o sol castiga mais que patrão ruim e a seca mata mais que bala perdida. Hoje eu vim aqui dividir com vocês uma dor que carrego há mais de 50 anos, uma história que guardei, trancada no peito como segredo de confessionário, mas que agora, na minha velhice, encontrei coragem de soltar no mundo. Nasci em 1945, num tempo em que menina não tinha voz e mulher não tinha vez. Era filha de Severino dos Santos, um homem que o povo respeitava na cidade, dono de uma pequena loja de tecidos e armarinhos, conhecido como trabalhador honesto e pai de família exemplar. Para quem olhava de fora, éramos uma família abençoada. Pai comerciante, mãe religiosa, 4 filhos. Eu, meu irmão Antônio, 3 anos mais velho, minha irmã do meio, Francisca, e o caçula, José, que nasceu quando eu já tinha 8 anos. Mas, meus queridos, as aparências enganam mais que espelho de parque de diversão. Dentro de casa, por trás daquelas paredes de tijolo cru e cal, se escondia um inferno que nem Satanás imaginava. Desde que me entendo por gente, meu pai me olhava com um jeito diferente dos outros filhos. Com Antônio, ele era orgulhoso, dizia que era o homem da casa, que ia herdar o negócio. Com Francisca, tinha uma paciência de santo, sempre com aquele sorriso bonachão no rosto. Com José, quando nasceu, era pura babação, criança mimada que podia tudo. Comigo era diferente, muito diferente. Meu pai me olhava com uns olhos que eu não entendia quando criança, mas que hoje sei que eram olhos de bicho do mato olhando a presa. Desde os 5 anos de idade, ele começou com as mãos pesadas. Não era tapinha de correção, não. Era mão pesada mesmo, daquelas que deixa marca roxa na pele e na alma. Rosa, você é especial, ele dizia, passando a mão áspera no meu rostinho de menina. Papai gosta muito de você, mais que dos outros. Isso vai ser nosso segredinho. Minha mãe, Josefa, era uma mulher apagada, dessas que vivem na sombra do marido, como planta que nunca viu o sol. Era magra, feito vara de pescar, sempre cansada, sempre com aquele olhar perdido no horizonte, como se estivesse procurando uma saída que nunca chegava. Ela via tudo o que acontecia comigo, ouvia meus choros no meio da noite, via quando eu aparecia com marcas estranhas no corpo, mas fingia que não via nada. Seu pai trabalha muito, Rosa. Ela sussurrava quando eu corria para ela depois dos momentos ruins. Ele está sempre nervoso. Você não deve irritar ele. Como assim não irritar? Minha simples existência parecia ser motivo suficiente para despertar aquela coisa terrível que morava dentro do meu pai. O jeito que eu respirava estava errado. Respira. Baixo, menina. Parece um fole quebrado. O jeito que eu andava estava errado. Anda direito. Parece aleijada. O jeito que eu existia estava errado. Por que Deus me mandou uma filha assim? Ele resmungava, como se eu fosse um castigo divino na vida dele. Quando completei 7 anos e comecei a frequentar a escola da cidade, as coisas se complicaram ainda mais. Eu era uma criança esperta, aprendi a ler rapidinho, era boa com os números, gostava das histórias que a professora contava. Mas quando chegava em casa toda animada para mostrar que tinha aprendido algo novo, que tinha tirado nota boa no ditado, meu pai encontrava jeito de transformar minha alegria em tristeza. Nota boa? Deixa eu ver essa nota boa, dizia ele, pegando meu caderninho com aquela cara de desconfiança, como se eu tivesse mentindo. Mesmo quando a nota era realmente boa, ele achava defeito. Olha essa letra feia, parece pata de galinha no terreiro. E esse erro aqui, como é que erra uma coisa tão simples?
Na escola, eu comecei a ser conhecida como a menina quieta, aquela que ficava sempre nos cantos, que falava pouco, que parecia ter medo da própria sombra. As outras crianças brincavam, riam, corriam pelo pátio de terra batida. Eu ficava sentada debaixo de uma árvore seca, observando, desejando ter coragem de chegar perto. A professora, Dona Luzia, uma senhora bondosa que ensinava todas as crianças da cidade, percebeu que havia algo estranho comigo. Rosa, você é uma das meninas mais inteligentes que já passaram por aqui, ela disse um dia, depois da aula. Mas você anda muito triste, muito calada. Está acontecendo alguma coisa em casa? Fiquei muda como sapo na seca. Como é que eu ia explicar para ela que meu próprio pai fazia comigo coisas que me deixavam com vergonha, com nojo de mim mesma? Como ia contar que ele me batia quando eu chorava, que me dizia que era culpa minha ele ficar nervoso? Como ia falar que minha mãe sabia de tudo e não fazia nada para me proteger? Não, professora, menti, olhando para o chão de cimento rachado. Está tudo bem, mas não estava nada bem. Em casa, o inferno continuava. Meu pai desenvolveu uma rotina diabólica comigo. Durante o dia, na frente dos outros, ele era o pai exemplar, o homem trabalhador e religioso que todo mundo admirava. Mas quando anoitecia, quando a casa ficava quieta e todo mundo dormia, ele vinha para o meu quartinho. Rosa, papai precisa conversar com você, dizia aquela voz melosa que me dava arrepios na espinha. Vem aqui comigo. E aí começava o pesadelo que se repetiria por anos. Ele me tocava de jeitos que uma criança não deveria ser tocada, fazia coisas comigo que eu nem sabia dar nome e depois me ameaçava. Se você contar para alguém, eu mato sua mãe. Ele sussurrava no meu ouvido, a respiração quente e nojenta. Se você falar alguma coisa, eu digo para todo mundo que você é uma menina má, que você que pediu. Ninguém vai acreditar em você. Aos 8 anos, eu era uma criança quebrada por dentro. Tinha pesadelos toda noite, acordava gritando e molhada de suor frio. Quando minha mãe perguntava o que tinha acontecido, eu dizia que era só um sonho ruim. Como ia explicar que sonhava que estava fugindo numa estrada sem fim, correndo de um monstro que tinha o rosto do meu pai? Durante o dia, tentava ser invisível, falava o mínimo possível, me movia pela casa como um fantasminha, sempre tentando adivinhar o humor dele para evitar as explosões de raiva. Meus irmãos cresciam normais, brincavam, riam, recebiam carinho. Antônio estava se transformando numa cópia pequena do pai, arrogante e mandão. Francisca era a princesinha da casa, sempre bem tratada, sempre protegida. José era o xodó de todo mundo, o bebê que podia tudo. E eu era a sombra da família, a filha problemática, a menina estranha que ninguém entendia direito. Foi quando eu completei 9 anos que descobri o segundo segredo terrível da minha família. Era uma tarde de domingo, dessas tardes quentes do sertão que parecem não ter fim. Meu pai tinha ido para a loja, disse que ia fazer uns acertos nas contas. Minha mãe estava no quintal lavando roupa na bacia, e eu estava no quarto organizando meus poucos brinquedos quando ouvi um barulho estranho vindo do quarto dos meus pais. Era um choro baixinho, um soluço que ela tentava abafar no travesseiro. Fui até lá e encontrei minha mãe sentada na cama, segurando um papel na mão, as lágrimas caindo sem parar pelo rosto magro e cansado. "O que foi, mamãe?" perguntei, toda preocupada. Ela rapidamente enxugou os olhos e tentou esconder o papel. "Não foi nada, minha filha. Mamãe só está pensando em coisas tristes." Mas eu tinha visto o papel antes dela esconder. Era uma carta, e mesmo sendo criança, consegui ler algumas palavras antes dela guardar. Falava de saudade, de encontros secretos, de quando seu marido não estiver em casa. E estava assinada com um nome que eu conhecia, Conceição. Conceição era nossa vizinha da casa do lado, uma mulher bonita, uns 15 anos mais nova que minha mãe, sempre muito arrumada, sempre com aquele sorriso provocativo no rosto. Era casada com seu Manuel, um homem mais velho que viajava muito vendendo gado pelas cidades vizinhas. Quando ele não estava, ela ficava sozinha naquela casa pintada de azul, sempre encontrando desculpas para aparecer na nossa loja, sempre com alguma conversa para puxar com meu pai. Aos poucos, minha mente de criança foi juntando as peças do quebra-cabeça. Meu pai não ficava trabalhando até tarde todos aqueles dias. Ele ia para a casa da Conceição,
E minha mãe sabia de tudo, sofria calada, engolia a humilhação como quem engole remédio amargo. O pior é que Conceição parecia ter prazer em humilhar minha mãe. Quando elas se encontravam na feira, na igreja, na rua, Conceição sempre fazia questão de comentar sobre meu pai. Seu Severino é um homem tão dedicado ao trabalho, dizia com aquele sorriso falso. Sempre na loja, sempre se esforçando. Você tem sorte de ter um marido tão responsável. E minha mãe abaixava a cabeça, murmurava um sim, quase inaudível, e saía de perto o mais rápido possível. Comigo, Conceição era ainda pior. Quando eu passava na frente da casa dela, sozinha ou com meus irmãos, ela aparecia na janela para me lançar aqueles olhares de desprezo. Oi, Rosa, dizia ela, a voz doce como mel estragado. Como vai? Cada dia mais diferente. A palavra diferente saía da boca dela como se fosse uma praga, um xingamento disfarçado. Outras mulheres riram baixinho, e eu senti meu rosto pegar fogo de vergonha. Corri para casa e me tranquei no quartinho, chorando até não ter mais lágrimas. Imaginem vocês uma criança de 9 anos descobrindo que o pai que já a machucava também traía a mãe com a vizinha e que todo mundo na cidade sabia e fingia que não via nada. Imaginem o que isso faz com uma menina que já se sentia suja, rejeitada, como se tivesse algo podre dentro dela. Eu comecei a acreditar que realmente havia algo muito errado comigo, que eu era amaldiçoada, que trazia azar para onde quer que fosse. Minha mãe estava ficando cada vez mais magra, mais apagada. Às vezes, eu a encontrava parada na cozinha, olhando para o nada, com aquela expressão de quem estava perdida no mundo. Quando eu perguntava se ela estava bem, ela sempre respondia a mesma coisa. Estou sim, minha filha. Mamãe só está cansada, mas eu sabia que não era só cansaço. Era uma tristeza profunda, uma dor que estava consumindo ela por dentro, igual cupim comendo madeira velha. O caso do meu pai com Conceição era um segredo que todo mundo conhecia, menos quem fingia não saber. As vizinhas cochichavam quando passavam pela nossa casa. Os homens faziam piadinhas na loja quando achavam que ninguém estava ouvindo. E eu, uma criança de 9 anos, carregava nos ombros não só o peso dos abusos que sofria, mas também a vergonha de saber que minha família era motivo de chacota na cidade inteira. Em 1954, quando fiz 10 anos, as coisas pioraram de forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Meu corpo começou a mudar, como acontece com todas as meninas, e isso despertou algo ainda mais terrível no meu pai. Ele passou a me olhar de um jeito diferente, com uma fome nos olhos que me dava vontade de sumir debaixo da terra. Rosa está virando mocinha, ele disse um dia para minha mãe, enquanto eu ajudava a secar a louça. Logo vai precisar de mais cuidado. Mais cuidado. Essas palavras me gelaram ao sangue, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer com isso. E estava certo. As visitas noturnas ao meu quarto se tornaram mais frequentes, mais violentas, mais dolorosas. Ele não se contentava mais em apenas me tocar. Agora ele fazia coisas piores, coisas que me deixavam machucada no corpo e na alma. Você está crescendo, Rosa, ele sussurrava no escuro. Papai precisa te ensinar como ser mulher. Mulher. Aos 10 anos, eu nem sabia direito o que era ser mulher, mas já estava sendo forçada a viver coisas que nem mulher adulta deveria passar. Acordava toda manhã com dores no corpo, com manchas roxas que eu tinha que esconder debaixo da roupa. Na escola, Dona Luzia percebeu que algo estava muito errado. Rosa, você está mais magra, ela disse, me chamando para conversar depois da aula. E essas olheiras? Você não está dormindo bem? Como ia explicar que não conseguia dormir porque toda noite era um inferno? Como ia contar que meu próprio pai me machucava de jeitos que eu nem sabia dar nome? É só gripe, professora. Menti mais uma vez. Logo passa. Dona Luzia me olhou com aqueles olhos cheios de carinho e preocupação. Rosa, se algum dia você precisar conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Você sabe disso, né? Eu sabia, mas também sabia que não podia contar. Meu pai tinha me ameaçado tantas vezes que eu acreditava mesmo que ele era capaz de matar minha mãe se eu abrisse a boca. Foi nessa época que Conceição engravidou. A cidade inteira começou a comentar, porque o marido dela estava viajando há mais de 5 meses. Todo mundo sabia de quem era aquele bebê,
mas ninguém falava abertamente. Era como se toda a cidade tivesse feito um pacto de silêncio sobre a situação. Minha mãe ficou devastada. Ela que já era magra, ficou esquelética. Ela que já era triste, ficou sem cor nenhuma no rosto. Josefa está definhando, ouvi uma vizinha comentar com outra na feira. Tadinha, com um marido que não tem vergonha na cara e... uma filha problemática ainda por cima. Filha problemática. Era assim que o povo me via. A menina estranha, a que andava sempre cabisbaixa, a que não brincava com as outras crianças. Se eles soubessem o verdadeiro motivo da minha tristeza, será que teriam pena ou me culpariam como meu pai fazia? O bebê de Conceição nasceu em junho de 1955. Era um menino, e toda a cidade sabia que era filho do meu pai. O marido dela voltou da viagem, olhou para a criança e 3 dias depois foi embora. Para sempre, deixando ela sozinha com o resultado da traição. Isso deveria ter sido um escândalo que acabasse com a reputação dos dois, mas não foi. Conceição era esperta, sabia como jogar o jogo, começou a se fazer de vítima, de mulher abandonada, de mãe que precisava de ajuda. Tadinha da Conceição, as vizinhas começaram a dizer, abandonada com um bebê pequeno. E o mais inacreditável, algumas até começaram a culpar minha mãe. Se a Josefa cuidasse melhor do marido, sussurravam, ele não teria procurado conforto em outro lugar. Era como se viver num mundo de loucos, onde a mulher traída era culpada pela traição e a amante era tratada como vítima. Meu pai continuou visitando Conceição abertamente. Agora ele nem se dava ao trabalho de esconder. Ia para lá de tarde, quando a loja estava fechada, e voltava só na hora do jantar. Minha mãe via tudo da janela, mas não dizia nada. Era como se ela tivesse desistido de lutar, como se tivesse entregado os pontos para o destino cruel que a vida tinha escolhido para ela. Em casa, a tensão era tão pesada que dava para cortar com faca. Meus irmãos começaram a perceber que havia algo muito errado, mas eram pequenos demais para entender. Antônio, com 13 anos, estava se transformando numa cópia do pai, arrogante e insensível. Francisca, com 8, ainda vivia no mundo da fantasia infantil. José, com 3 aninhos, não entendia nada, mas sentia o clima pesado e ficava choroso o tempo todo. E eu estava me transformando numa adolescente cheia de feridas abertas na alma. Aos 11 anos, em 1956, comecei a ter ataques de pânico. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, com a sensação de que ia morrer sufocada. Durante o dia, às vezes ficava sem ar do nada, como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre mim. Minha mãe percebeu que alguma coisa estava muito errada, mas não sabia como me ajudar. Rosa, você anda muito nervosa, disse ela um dia me encontrando, encolhida no canto do quintal depois de um ataque. Quer que eu faça um chá de erva cidreira? Era tudo que ela podia oferecer. Um chá de erva cidreira para curar anos de abuso e trauma. Não tinha dinheiro para médico, não tinha conhecimento sobre problemas da mente, não tinha forças para enfrentar meu pai e exigir que ele parasse de me machucar. Foi nessa época que algo dentro de mim começou a mudar. Não era ainda coragem para me rebelar, isso viria muito mais tarde. Era apenas uma pequena faísca de revolta, um questionamento silencioso sobre se aquela vida realmente era tudo o que eu merecia. Olhava para o céu às vezes e pensava, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, por que me botou nessa família? Por que tenho que passar por isso? Não eram questionamentos revoltosos, eram indagações desesperadas de uma menina que não entendia por que o mundo era tão cruel com ela. E foi com esse questionamento no coração, com essa dor profunda na alma, que entrei na adolescência. A fase da vida que deveria ser de descobertas e alegrias, mas que para mim seria apenas uma continuação do pesadelo que já durava 11 longos anos. O pior ainda estava por vir. Em 1957, quando fiz 12 anos, descobri que meu pai não era apenas um homem que abusava da própria filha e traía a esposa. Ele era algo muito pior. E essa descoberta quase me matou de uma vez por todas. Chamava de pai. Eu estava varrendo o quintal quando ouvi gritos vindos da casa da Conceição. Não eram gritos de briga comum, não. Era grito de dor, de desespero, do tipo que gela o sangue da gente.
Larguei a vassoura e corri até a cerca que separava nossos quintais, me escondendo atrás da goiabeira para ver o que estava acontecendo. O que vi naquele dia me marcou para sempre. Meu pai estava batendo em Conceição com uma violência que jamais tinha presenciado. Não era tapa, não era empurrão. Era soco mesmo. Na cara, na barriga, nos peitos. Ela estava no chão, tentando proteger o bebê que chorava desesperado no berço, e ele continuava chutando, xingando com palavras que nem o diabo conhecia. Você é minha, ouviu bem? Minha propriedade. Se eu souber que olhou para outro homem, eu acabo com você e com esse moleque. Fiquei paralisada atrás da árvore, tremendo igual folha no vento. Aquela não era a primeira vez que ele batia nela. Eu percebi. Conceição sabia. Exatamente como se proteger, como se encolher para evitar os golpes mais perigosos. Ela não gritava mais, apenas chorava baixinho e pedia perdão por coisas que nem tinha feito. Desculpa, Severino, desculpa. Não vou mais sair de casa, prometo. Não vou mais olhar para ninguém. Quando ele finalmente parou de bater, ofegante como animal no cio, se abaixou e sussurrou no ouvido dela. Da próxima vez que me desobedecer, não vai ser só em você que vou descontar. Tenho uma filhinha em casa, que já está grandinha, sabe como é? Meu sangue gelou. Ele estava usando eu como ameaça para manter Conceição na linha. Era como se eu fosse uma arma nas mãos dele, um instrumento de tortura que ele podia usar contra qualquer um. Corri de volta para casa, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Agora eu entendia por que Conceição tinha parado de me provocar. Por que ela me olhava com uma mistura de pena e medo sempre que nos encontrávamos. Ela sabia o que meu pai fazia comigo. E mais que isso, ela sabia que ele era capaz de fazer muito pior se ela não obedecesse às vontades dele. Naquela noite, quando ele veio para o meu quarto como sempre fazia, eu estava diferente. Não era mais só medo que eu sentia. Era nojo, raiva, uma revolta que crescia no meu peito como fogo em pasto seco. Papai tem que ensinar você a ser obediente igual a Conceição, ele disse, aquela voz melosa que me dava arrepios. Mulher desobediente aprende na marra. Fechei os olhos e aguentei calada, mas por dentro estava planejando. Não sabia ainda o que, mas algo tinha que mudar. Nos meses seguintes, virei uma espiã da minha própria casa. Comecei a prestar atenção em tudo. Nas conversas que meu pai tinha com outros homens na loja, nas cartas que chegavam pelo correio, nos horários que ele saía e voltava. Descobri que ele não era só um comerciante respeitado na cidade. Ele emprestava dinheiro com juros altos para as famílias desesperadas, cobrava dívidas com ameaças e violência e tinha uns negócios com gente perigosa das cidades vizinhas. Uma noite escutei ele conversando com minha mãe sobre um homem que não tinha conseguido pagar o que devia. Amanhã eu vou na casa do Zé da Pedra acertar as contas, disse ele, afiando uma faca na cozinha. Se não me der o dinheiro, vai ter que dar outra coisa. Minha mãe tremeu. Severino, pelo amor de Deus, não faça maldade. Ele riu daquele jeito terrível. Maldade é não pagar o que deve. E eu só vou cobrar com juros. No dia seguinte, seu Zé da Pedra apareceu na cidade com o braço quebrado e o olho roxo. Dizia para quem quisesse ouvir que tinha caído da escada, mas todo mundo sabia a verdade. Meu pai tinha cobrado a dívida do jeito dele. E a partir daquele dia, seu Zé virou praticamente um escravo do meu pai, trabalhando de graça na loja para pagar uma dívida que nunca diminuía. Foi aí que entendi que eu não era a única vítima do meu pai. Ele era um predador que atacava qualquer um que fosse mais fraco. Mulheres, crianças, homens desesperados, famílias inteiras. A diferença é que comigo ele tinha acesso total, 24 horas por dia, para fazer o que bem entendesse. Eu era como um brinquedo quebrado que ele guardava no quarto para usar sempre que tinha vontade. Em 1958, quando completei 13 anos, as coisas chegaram a um ponto que eu não conseguia mais aguentar. Meu corpo estava se desenvolvendo, e isso deixava meu pai ainda mais agressivo comigo. As visitas noturnas se tornaram mais frequentes e mais violentas. Ele não se contentava mais com o que fazia antes. Agora ele queria mais, sempre mais, como se fosse um poço sem fundo de maldade. Você está ficando bonita, Rosa, ele dizia, passando as mãos nojentas pelo meu corpo, igual sua mãe era quando eu conheci ela, antes de ficar murcha e sem graça.
Era como se ele estivesse tentando reviver a juventude através de mim, como se eu fosse um substituto para a esposa que ele tinha destruído aos poucos, com traições e humilhações. Na escola, meu rendimento despencou. Não conseguia mais me concentrar nas aulas, vivia no mundo da lua, sempre preocupada com o que me esperava em casa. Dona Luzia chamou minha mãe para uma conversa, disse que estava preocupada comigo, que eu parecia uma menina assombrada. A Rosa era uma das melhores alunas, explicou ela, mas agora parece que está em outro mundo. Será que aconteceu alguma coisa na família? Minha? Mãe balançou a cabeça, fingindo não entender. Não, Dona Luzia. Rosa sempre foi meio estranha, meio fechada. Deve ser coisa da idade. Idade. Como se os 13 anos explicassem por que eu vivia com olheiras profundas, por que às vezes vinha para a escola mancando, por que chorava sem motivo no meio da aula. Foi Dona Luzia quem me salvou de me entregar de vez ao desespero. Ela começou a me dar atenção especial, me chamava para ficar depois da aula para estudar, mas na verdade era para conversar. Rosa, você sabe que pode confiar em mim, né? Ela dizia com aquela voz doce de mãe que eu nunca tive. Se alguma coisa estiver te incomodando, pode falar. Às vezes, dividir o peso com alguém ajuda a carregar. Queria muito contar para ela, desabafar, pedir ajuda, mas o medo era maior que a vontade. Meu pai tinha me ameaçado tantas vezes que eu acreditava mesmo que ele era capaz de matar minha mãe, meus irmãos, até a própria Dona Luzia se eu abrisse a boca. Obrigada. Professora, eu respondia sempre, mas está tudo bem comigo. É só cansaço mesmo. Em outubro de 1958, aconteceu algo que mudou tudo na minha vida. Dona Luzia anunciou que ia chegar um professor novo na escola, um rapaz jovem que vinha da capital para ensinar matemática e ciências. Ele se chama Carlos Eduardo, explicou ela para a turma. Tem 22 anos e acabou de se formar no curso normal em João Pessoa. Quero que vocês recebam ele com educação e respeito. Quando Carlos Eduardo entrou na sala de aula pela primeira vez, senti algo estranho no peito. Não era paixão, não era desejo, era uma sensação de paz, como se finalmente tivesse encontrado alguém que podia me proteger. Ele era alto, usava óculos, tinha um sorriso genuíno e um jeito calmo de falar que me deixava tranquila. Mas o mais importante, ele me olhava nos olhos quando falava comigo, como se eu fosse uma pessoa de verdade, não um objeto. Rosa, não é? Ele disse no primeiro dia, quando estava conhecendo os alunos. Dona Luzia me falou que você é muito boa em matemática. Que tal me ajudar com os outros alunos? Ajudar? Alguém estava pedindo minha ajuda? Alguém acreditava que eu podia ser útil para alguma coisa? Foi a primeira vez em anos que me senti importante para alguém. Carlos Eduardo começou a me dar atenção especial, não do jeito nojento do meu pai, mas do jeito respeitoso de quem reconhece inteligência. Me emprestava livros, explicava coisas que eu não entendia, elogiava meus trabalhos na frente da turma. Rosa tem um raciocínio muito bom, ele dizia para os outros alunos. Vocês podiam aprender com ela. Pela primeira vez na vida, alguém estava me fazendo sentir que eu tinha valor, que eu não era o lixo que meu pai dizia que eu era. Quando Carlos Eduardo falava comigo, eu me sentia como uma pessoa normal, uma menina de 13 anos que podia sonhar, que podia ter futuro. E foi assim, aos poucos, que comecei a descobrir que existia um mundo fora do inferno da minha casa. Um mundo onde eu podia ser respeitada, onde eu podia ser feliz. Mas meu pai logo percebeu a mudança. E o que ele fez com essa descoberta foi muito pior do que eu jamais poderia imaginar. Qualquer mudança era motivo de suspeita para aquele homem desconfiado. Essa menina está estranha, ele comentou com minha mãe numa noite de novembro. Muito animada com essa escola, deve estar aprontando alguma. Aprontando. Para ele, qualquer sinal de vida em mim era sinônimo de desobediência, como se eu não tivesse direito nem mesmo de sorrir. Comecei a tomar mais cuidado, a esconder minha alegria quando chegava em casa, mas era difícil fingir que estava triste quando finalmente tinha encontrado alguém que me tratava como ser humano. Professor Carlos Eduardo era como um raio de sol num dia de tempestade, a única coisa boa na minha vida miserável. Foi ele quem me emprestou o primeiro livro de verdade que li na vida. Era um livro de poesias de Castro Alves, com aqueles versos bonitos sobre liberdade que me tocavam o coração como música. Você gosta de ler, Rosa?
Ele perguntou um dia depois da aula. Tenho uns livros aqui que acho que você ia gostar. Quando peguei aquele livro nas mãos, senti como se estivesse segurando um tesouro. Ninguém nunca tinha me dado nada tão precioso. Escondi o livro debaixo do colchão e lia escondida, à luz da lamparina, quando todo mundo dormia. Aqueles versos sobre escravidão e liberdade mexiam comigo de um jeito que nem sabia explicar. Era como se Castro Alves estivesse falando diretamente para mim, como se entendesse o que era viver aprisionada, sonhando com o dia da libertação. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Eu lia baixinho, imaginando como seria viver numa terra livre, longe do meu pai. Professor Carlos Eduardo começou a perceber que havia algo muito errado comigo. Ele notava como eu me encolhia quando alguém levantava a voz, como eu sempre pedia desculpas por coisas que não eram minha culpa, como eu parecia assustada com minha própria sombra. Rosa, você pode me contar se alguma coisa está te incomodando? Ele perguntou numa tarde quando ficamos sozinhos na sala depois da aula. Às vezes é bom conversar com alguém. Queria muito contar, desabafar, pedir socorro, mas as ameaças do meu pai ecoavam na minha cabeça como tambor de guerra. Se você contar para alguém, eu mato sua mãe e depois mato você também. Por isso balancei a cabeça e menti mais uma vez. Não, professor, está tudo bem comigo. Mas Carlos Eduardo era esperto, tinha estudado sobre psicologia infantil no curso dele. Ele sabia que uma menina de 13 anos não ficava com aquele jeito assombrado sem motivo. Tá bom, Rosa, ele disse, me olhando com aqueles olhos bondosos. Mas se um dia você quiser conversar sobre qualquer coisa, pode contar comigo. Às vezes, quando a gente guarda tudo dentro do peito, fica mais difícil de aguentar. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração como ferro em brasa. Pela primeira vez na vida, alguém estava me oferecendo proteção de verdade, não as promessas vazias da minha mãe, ou o fingimento das vizinhas. Em dezembro de 1958, no último dia de aula antes das férias, professor Carlos Eduardo me chamou para uma conversa particular. Rosa, eu vou passar as férias em João Pessoa, visitando minha família, ele explicou. Mas antes de ir, queria te dar uma coisa. Ele me entregou um caderno novo, daqueles com capa dura e folhas limpas, e uma caneta de verdade. Quero que você escreva durante as férias. Escreva sobre tudo que sente, tudo que pensa. Às vezes, botando no papel, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo com a gente. Peguei o caderno com as mãos tremendo. Ninguém nunca tinha me dado um presente tão bonito, tão cheio de significado. Obrigada, professor, consegui sussurrar. Mas eu não sei escrever direito. Ele sorriu daquele jeito carinhoso. Você sabe sim, Rosa. E mesmo que não soubesse, o importante não é escrever bonito. É escrever verdadeiro. Escrever verdadeiro. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça durante todas as férias. Escondi o caderno junto com o livro de poesias e comecei a escrever nas madrugadas, quando a casa estava em silêncio. No início, eram só algumas frases soltas, pensamentos desconexos sobre a dor que sentia, sobre os pesadelos que me atormentavam. Mas aos poucos fui ganhando coragem e comecei a escrever a verdade sobre minha vida. Meu pai não é o homem que todo mundo pensa que ele é. Escrevi numa noite de janeiro. Ele é um monstro que se esconde atrás de uma máscara de homem. Bom, ele me machuca todas as noites e ninguém sabe, ninguém me protege. Era a primeira vez que botava em palavras o que vivia, e foi como abrir uma ferida para limpar o pus. Doía, mas ao mesmo tempo aliviava. As férias de 1959 foram as piores da minha vida até então. Sem a escola para me distrair, sem professor Carlos Eduardo para me dar esperança, eu ficava completamente à mercê do meu pai. Ele aproveitou que eu estava mais tempo em casa para aumentar os abusos. Agora não eram só as visitas noturnas. Ele me chamava para a loja durante o dia, quando não tinha nenhum cliente, e fazia comigo coisas que me deixavam com vontade de morrer. Rosa está me ajudando com os trabalhos da loja, ele dizia para minha mãe quando ela perguntava por que eu demorava tanto para voltar. Ajudando. Era assim que ele chamava as torturas que me infligia no quartinho dos fundos da loja, longe dos olhos de todo mundo. Você está aprendendo a ser mulher, ele sussurrava no meu ouvido, enquanto eu mordia os lábios para não gritar de dor. Logo você vai agradecer ao papai por ter te ensinado.
Foi durante essas férias malditas que descobri outro segredo terrível. Meu pai não abusava só de mim. Ele tinha outras vítimas na cidade, outras meninas que sofriam em silêncio como eu. Descobri isso numa tarde de fevereiro, quando estava na loja e vi ele conversando baixinho com seu Antônio, pai da Lurdinha, uma menina de 11 anos que morava perto do açude. Você sabe que não pode pagar o que deve, meu pai estava dizendo. Mas a gente pode fazer um acordo diferente. Sua filha pode vir aqui de tarde me ajudar com uns serviços. Assim você vai quitando a dívida aos poucos. Seu Antônio estava pálido, trêmulo, mas acabou concordando. Sabia que se não aceitasse, meu pai ia tornar a vida dele ainda pior. No dia seguinte, Lurdinha apareceu na loja, uma menininha magra e assustada, com aquele mesmo olhar perdido que eu reconhecia no espelho. Quando meu pai mandou ela ir para o quartinho dos fundos, eu soube exatamente o que ia acontecer. Quis gritar, quis impedir, mas estava paralisada pelo medo. Como ia proteger outra pessoa se nem conseguia proteger a mim mesma? Nos dias seguintes, vi Lurdinha várias vezes na loja, sempre com aquela cara de quem estava morrendo por dentro. Uma vez nossos olhares se cruzaram, e foi como se estivéssemos conversando sem palavras. Ela sabia que eu sabia. Eu sabia que ela sabia que eu passava pela mesma coisa. Mas nenhuma de nós tinha coragem de falar, de quebrar o silêncio que nos mantinha prisioneiras. Foi aí que entendi que meu pai era um predador serial, que escolhia suas vítimas entre as famílias mais pobres e desesperadas da cidade. Ele usava as dívidas, a posição social, o medo para conseguir acesso às filhas dos outros, e todo mundo fingia que não via nada, porque ele era respeitado, porque tinha dinheiro, porque mexer com ele podia trazer consequências terríveis para quem ousasse denunciá-lo. Comecei a escrever sobre isso no meu caderno, registrando tudo que via e ouvia. Ele não é só um monstro comigo, escrevi numa madrugada. Ele faz isso com outras meninas também. Somos todas escravas dele e ninguém pode nos salvar. Era uma conclusão desesperadora, mas ao mesmo tempo me dava uma estranha sensação de propósito. Se eu conseguisse juntar coragem um dia, aquelas palavras poderiam servir de prova contra ele. Quando as aulas voltaram em março, eu estava mais quebrada do que nunca. As férias tinham sido um inferno concentrado, meses de abuso intensificado que me deixaram com feridas que não iam cicatrizar tão cedo. Professor Carlos Eduardo percebeu na hora que alguma coisa terrível tinha acontecido comigo durante as férias. Rosa, você está muito magra, ele disse me chamando depois da primeira aula. E essas olheiras? Você está doente? Se você chegou até aqui comigo nessa jornada dolorosa, deixa um coração nos comentários para eu saber que não estou sozinha contando essa história. E se inscreve no canal, porque sua inscrição ajuda outras mulheres como eu a terem voz para contar suas verdades. Todo mês tem sorteio especial para quem mais interage conosco, e vocês ainda ficam sabendo das histórias extras que só conto para os inscritos. Agora me conta, você conhece alguma rosa por aí que precisa de ajuda? Às vezes um gesto simples pode salvar uma vida. Estava me consumindo por dentro. Talvez ficasse horrorizado demais para continuar me ajudando. Não é nada grave, professor. Menti, como sempre fazia. É só que passei as férias ajudando muito na loja do meu pai. Ajudando. Essa palavra tinha virado uma mentira oficial na minha vida. A desculpa que todo mundo usava para explicar por que eu vivia destruída. Mas Carlos Eduardo não era bobo. Ele tinha olhos de quem sabia enxergar além das aparências. Rosa, trouxe uma coisa para você, ele disse, me entregando outro livro. Dessa vez era O Cortiço, de Aloísio Azevedo. É uma história pesada, mas acho que você vai entender. Quando li a história daquelas pessoas vivendo em condições terríveis, exploradas e humilhadas, me identifiquei tanto que cheguei a chorar. Era como se o autor tivesse escrito sobre minha própria vida. Durante as primeiras semanas de aula, professor Carlos Eduardo começou a me observar mais de perto. Ele notava quando eu chegava mancando, quando tinha marcas estranhas nos braços, quando ficava quieta demais durante as aulas. Você quer conversar sobre alguma coisa? Ele perguntava sempre, mas eu sempre negava. O medo do meu pai era mais forte que a vontade de pedir ajuda. Foi em abril de 1959 que aconteceu algo que quase me fez desistir de viver.
Meu pai descobriu o caderno onde eu escrevia meus pensamentos. Eu tinha escondido embaixo do colchão, junto com os livros que professor Carlos Eduardo me emprestava, mas naquela manhã ele decidiu revistar meu quarto enquanto eu estava na escola. "O que é isso aqui?" ele perguntou quando cheguei em casa, segurando meu caderno nas mãos como se fosse evidência de um crime. Meu sangue gelou. Naquele caderno estava escrito toda a verdade sobre ele, sobre os abusos, sobre Lurdinha, sobre tudo o que eu havia descoberto. "É só uns deveres da escola, pai." Tentei mentir, mas minha voz saía trêmula como folha no vento. Ele abriu o caderno e começou a ler em voz alta, com aquela voz terrível que me dava arrepios na espinha. "Meu pai não é o homem que todo mundo pensa que ele é. Ele é um monstro que se esconde atrás de uma máscara de homem bom." Ele parou de ler e me olhou com uma fúria que nunca tinha visto antes. Era como se todos os demônios do inferno tivessem tomado conta daquele homem. "Então é assim que você me vê?" ele perguntou, a voz baixa e perigosa. "Como um monstro?" "Pai, eu posso explicar", comecei, mas ele não me deixou terminar. Me deu um tapa na cara com tanta força que caí no chão. "Explicar o quê? Que você anda escrevendo mentiras sobre mim? Que você anda inventando histórias para chamar atenção?" Não eram mentiras, e nós dois sabíamos disso. Mas para ele, a verdade era mais perigosa que qualquer mentira. Ele pegou fogo no caderno ali mesmo, na frente dos meus olhos. Meses de desabafo, de dor transformada em palavras, viraram cinzas no chão da cozinha. "Se eu souber que você anda falando besteira para alguém..." "Na escola", ele disse, me agarrando pelo braço com força suficiente para deixar marca. "Você vai descobrir o que é sofrimento de verdade. E não vai ser só você que vai pagar. Sua mãe também." Naquela noite, a surra que levei foi a pior de todas. Ele usou o cinto, as mãos, tudo que encontrava pela frente. Me bateu até eu desmaiar de dor. Quando acordei, estava no meu quarto, toda machucada, com minha mãe passando pano molhado nos ferimentos. "Rosa, minha filha." Ela chorava baixinho. "Por que você foi provocar seu pai? Você sabe como ele fica quando se irrita." Provocar. Mesmo depois de ver o estado em que eu estava, minha mãe ainda achava que a culpa era minha. "Mãe", consegui sussurrar, "ele me machuca toda noite. Há anos. Não aguento mais." Ela parou de limpar meus ferimentos e me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era medo misturado com alívio, como se finalmente alguém tivesse dito em voz alta o que ela sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. "Eu sei, minha filha", ela sussurrou, as lágrimas caindo no meu rosto machucado. "Eu sempre soube. Mas o que é que eu posso fazer? Ele disse que se eu abrir a boca, mata nós todas." Finalmente a verdade estava na mesa. Minha mãe sabia de tudo e escolhia ficar calada para se proteger. Eu estava sozinha naquele inferno, completamente sozinha. No dia seguinte, não consegui ir para a escola. Estava machucada demais, com o rosto inchado e o corpo todo dolorido. Meu pai inventou que eu tinha caído da escada e todo mundo fingiu acreditar. Mas professor Carlos Eduardo não engoliu essa história. Ele apareceu na nossa casa no final da tarde, dizendo que estava preocupado comigo. "Vim saber como está a Rosa", disse ele para meu pai, que o recebeu com aquele sorriso falso de comerciante. "Soube que ela se machucou." Meu pai respondeu com a mentira ensaiada sobre eu ter caído da escada, mas Carlos Eduardo olhava ao redor da casa com aqueles olhos investigativos, como se estivesse procurando sinais da verdade. "Posso falar com ela?" ele perguntou. Meu pai hesitou, mas não podia negar sem parecer suspeito. "Claro, professor. Ela está no quarto, descansando." Quando Carlos Eduardo entrou no meu quartinho e viu o estado em que eu estava, a cor sumiu do rosto dele. "Meu Deus, Rosa", ele sussurrou. "Quem fez isso com você?" Foi a primeira vez que alguém me perguntou diretamente quem tinha me machucado, sem aceitar de cara a versão oficial da queda. Olhei para a porta, com medo de que meu pai estivesse escutando, e sussurrei baixinho. "Foi ele." Carlos Eduardo entendeu na hora. "Seu pai fez isso?" perguntou, a voz trêmula de indignação. Assenti com a cabeça, as lágrimas descendo pelo meu rosto inchado. "Rosa, isso não pode continuar", ele disse, segurando minha mão com cuidado para não machucar mais. "Vou te ajudar a sair dessa situação." Mas como? Como um professor jovem de uma cidade pequena ia enfrentar um homem poderoso? Como meu pai?
Como ia me proteger de alguém que tinha controle total sobre minha vida? Ele disse que se eu contar para alguém, vai matar minha mãe, expliquei. E ele é capaz, professor. O senhor não conhece ele direito. Carlos Eduardo ficou pensativo por um tempo e depois disse algo que mudou tudo na minha vida. E se a gente encontrasse um jeito de tirar você e sua mãe daqui, para longe dele? Longe dele. Essas palavras soaram como música celestial nos meus ouvidos. Será que existia mesmo um lugar no mundo onde eu podia viver sem medo, sem dor, sem ter que aguentar as mãos nojentas do meu pai toda a noite? Como? Perguntei, mal ousando acreditar que fosse possível. Tenho uns parentes em Campina Grande, explicou Carlos Eduardo. Minha tia tem uma pensão para moças, um lugar seguro. E eu conheço gente na cidade que pode ajudar sua mãe a arrumar trabalho. Mas tem que ser planejado direitinho, porque se seu pai descobrir antes da hora, não precisava terminar a frase. Eu sabia exatamente o que meu pai seria capaz de fazer se descobrisse que estávamos planejando fugir. Mas pela primeira vez na vida, eu tinha esperança de verdade. Não apenas o sonho impossível de uma menina desesperada. Alguém estava disposto a me ajudar de verdade, a arriscar a própria segurança para me tirar daquele inferno. Vou pensar num plano, prometeu Carlos Eduardo antes de sair. Mas enquanto isso, você precisa aguentar firme. E se alguma coisa muito grave acontecer, você grita, você corre, você faz qualquer coisa para se proteger. Promete? Prometi, mas no fundo sabia que gritar ou correr não ia adiantar nada. Meu pai era respeitado demais na cidade, tinha poder demais sobre todo mundo. Naquela noite, ele veio para o meu quarto como sempre, mas dessa vez eu estava diferente. Não era mais só uma vítima indefesa. Era uma menina que tinha esperança, que sabia que alguém se importava com ela, que talvez um dia pudesse ser livre. Você anda muito quieta, ele disse passando as mãos nojentas pelo meu corpo ainda machucado. Não vai dar problema para o papai, vai? Não, pai, respondi. Mas por dentro estava contando os dias, as horas, os minutos, até poder sair daquele lugar maldito para sempre. Não sabia ainda como ia acontecer, mas pela primeira vez na vida, eu acreditava que existia luz no fim do túnel. E essa luz tinha nome: Carlos Eduardo, o professor que tinha visto em mim uma pessoa digna de ser salva. Seguintes, professor Carlos Eduardo começou a elaborar um plano para me tirar de casa. Ele vinha conversar comigo na escola, sempre com cuidado para não despertar suspeitas, e aos poucos foi me explicando como seria nossa fuga. Minha tia Conceição tem uma pensão em Campina Grande, ele explicou numa tarde, enquanto fingia me ajudar com matemática. É um lugar seguro, onde várias moças estudam e trabalham. Você pode ficar lá até conseguir se estabelecer. Ficar lá até conseguir me estabelecer. Essas palavras pareciam um sonho impossível para uma menina de 14 anos que nunca tinha saído da cidade natal. Como ia me estabelecer sozinha no mundo? Como ia sobreviver longe da família, mesmo sendo uma família que me destruía aos poucos? E se meu pai for atrás de mim? Perguntei, tremendo só de pensar na possibilidade. Campina Grande é uma cidade grande. Carlos Eduardo me tranquilizou. E minha tia conhece muita gente importante lá. Advogados, delegados, gente que pode te proteger se for preciso. Ele fez uma pausa e me olhou nos olhos. Rosa, você tem que entender uma coisa. Ficar aqui é morrer aos poucos. Ir embora é arriscar para viver. Morrer aos poucos. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Cada dia que passava, eu me sentia mais apagada, mais destruída por dentro. Os abusos do meu pai tinham aumentado depois que ele queimou meu caderno. Era como se ele quisesse me castigar por ter ousado colocar a verdade no papel. Agora, ele não se contentava apenas em me machucar fisicamente. Ele queria quebrar meu espírito também. Você acha que alguém vai acreditar em você se contar essas mentiras? Ele sussurrava no meu ouvido durante os momentos terríveis. Você acha que alguém vai escolher uma menina problemática como você contra um homem respeitado como eu? Essas palavras foram plantando sementes de dúvida na minha cabeça. Será que as pessoas iam mesmo acreditar em mim se eu denunciasse ele? Foi professor Carlos Eduardo quem me ajudou a recuperar a confiança. Rosa, você não está inventando nada, ele disse firmemente. O que ele faz com você tem nome.
É abuso, é crime. E não importa quão respeitado ele seja na cidade, isso não muda o fato de que ele é um criminoso. Ouvir aquilo de alguém que eu respeitava tanto me deu forças para continuar acreditando que merecia ser salva. O plano era simples, mas perigoso. Carlos Eduardo ia inventar uma desculpa para viajar para Campina Grande no fim de semana. Eu fingiria que ia para a casa de uma colega estudar, mas na verdade encontraria com ele na estrada que levava para fora da cidade. Ele me levaria para a pensão da tia dele, e de lá tentaríamos convencer minha mãe a ir também, depois que eu estivesse em segurança. E se ela não quiser ir? Perguntei preocupada. Mesmo sendo fraca e omissa, eu não queria abandonar minha mãe completamente à mercê daquele monstro. Ela vai querer, garantiu Carlos Eduardo. Quando souber que você está segura, ela vai ter coragem de sair também. Às vezes a gente só precisa de um exemplo de coragem para encontrar a nossa própria. Coragem. Nunca pensei que fosse ter coragem para alguma coisa, mas ali estava eu, planejando a maior rebelião da minha vida. Durante a semana que antecedeu nossa fuga, tentei agir normal, mas era difícil esconder a ansiedade. Meu pai percebeu que eu estava diferente e aumentou a vigilância sobre mim. Essa menina anda estranha, ele comentou, com minha mãe. Muito calada, muito pensativa. Será que não anda aprontando alguma na escola? Minha mãe, que agora sabia da verdade sobre os abusos, tentava me proteger do jeito que podia. Rosa sempre foi assim, Severino. Menina fechada, né? Coisa da idade. Na sexta-feira, antes da fuga, meu pai fez algo que quase estragou tudo. Ele apareceu na escola na hora da saída, dizendo que ia me buscar. Pensei em dar uma volta com minha filha, explicou para professor Carlos Eduardo, que ficou tenso na hora. Há muito tempo não conversamos direito. Conversar. Esse era o eufemismo dele para os momentos de abuso. No caminho para casa, ele foi me testando, fazendo perguntas aparentemente inocentes. Como andam as aulas, Rosa? O professor novo está te tratando bem? Havia algo na forma como ele perguntou sobre Carlos Eduardo que me deixou alerta. Será que desconfiava de alguma coisa? Está sim, pai, respondi, tentando soar natural. Ele é bom professor. É mesmo? Ele insistiu. E o que vocês conversam depois das aulas? Sempre vejo você ficando um tempinho a mais na escola. Meu coração disparou. Ele estava me vigiando. Sabia dos nossos encontros. Ele me ajuda com matemática às vezes. Menti. Só isso. Ele me olhou com aqueles olhos desconfiados, mas não disse mais nada. Naquela noite, o abuso foi ainda pior que o normal. Era como se ele estivesse marcando território, me lembrando de quem era o dono da minha vida. Você nunca vai conseguir fugir. De mim. Ele sussurrou no escuro. Você é minha propriedade, minha coisa, e sempre vai ser. Essas palavras me deram ainda mais determinação para ir embora. Eu não era propriedade de ninguém. Era um ser humano que merecia viver livre. Sábado chegou com um céu cinzento que combinava com minha ansiedade. O plano era me encontrar com Carlos Eduardo às 14h na Estrada Velha, num ponto onde ninguém costumava passar. Inventei para minha mãe que ia estudar na casa da Mariazinha, uma colega da escola. Ela me olhou de um jeito estranho, como se soubesse que eu estava mentindo, mas não disse nada. Volta antes do escurecer. Foi tudo que ela falou, mas no fundo dos olhos dela, eu vi algo que me surpreendeu. Era esperança, como se ela também estivesse torcendo para que eu conseguisse escapar daquele inferno, mesmo que isso significasse ficar sozinha com meu pai. Saí de casa carregando apenas uma trouxa pequena com algumas roupas e o livro que Carlos Eduardo tinha me dado. Não podia levar muita coisa para não despertar suspeitas. Caminhei pelas ruas da cidade pela última vez, olhando cada casa, cada esquina, sabendo que talvez nunca mais voltasse ali. Era uma sensação estranha, medo misturado com alívio, tristeza misturada com esperança. Quando cheguei no ponto de encontro, Carlos Eduardo já estava lá esperando, com um carro emprestado de um amigo. Pronta? Ele perguntou, vendo minha cara de nervoso. Pronta, respondi, mas minha voz saía trêmula. Não estava pronta coisa nenhuma. Como alguém pode estar pronta para abandonar tudo que conhece, mesmo que tudo que conhece seja ruim? Entramos no carro e começamos a nos afastar da cidade. A cada quilômetro que rodávamos, eu sentia como se estivesse saindo de um pesadelo e entrando numa nova vida,
Mas também sabia que quando meu pai descobrisse que eu tinha fugido, ia ficar louco de raiva, e minha mãe, meus irmãos, todos iam pagar pelo que eu estava fazendo. Você acha que fiz certo? Perguntei para Carlos Eduardo quando já estávamos longe da cidade. Você acha que não deveria ter ficado para proteger minha mãe? Ele parou o carro na beira da estrada e me olhou sério. Rosa, você não pode salvar sua mãe se não conseguir salvar a si mesma primeiro. Às vezes, a gente tem que ser egoísta para sobreviver. Ser egoísta para sobreviver. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o resto da viagem. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo alguma coisa só para mim, só para minha felicidade. E mesmo sendo aterrorizante, também era libertador. Chegamos a Campina Grande no final da tarde. Era a primeira vez que eu via uma cidade grande, com tantas casas, tantas pessoas, tanto movimento. Tudo parecia gigantesco comparado com minha cidadezinha do interior. É aqui que você vai recomeçar sua vida, disse Carlos Eduardo, apontando para as ruas movimentadas. É aqui que você vai descobrir quem realmente é, longe da sombra do seu pai. Seja bem-vinda, minha filha. Minha filha. Fazia tanto tempo que alguém me chamava assim com carinho verdadeiro que quase desabei em lágrimas ali mesmo. Dona Conceição, que tinha o mesmo nome da amante do meu pai, mas era o oposto completo dela, me levou para dentro da casa, mostrando os quartos limpos e organizados onde moravam outras 6 moças, todas trabalhando e estudando, explicou ela. Aqui é um lugar de recomeço, onde menina aprende a ser mulher de verdade, mulher livre. Mulher livre. Essas palavras soaram como música nos meus ouvidos. No quarto que seria meu, pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro e uma escrivaninha perto da janela, me sentei na beirada do colchão e pela primeira vez em anos respirei sem medo. Ninguém ia entrar ali no meio da noite para me machucar. Ninguém ia me obrigar a fazer coisas que não queria. Eu estava livre, mas a liberdade veio acompanhada de uma culpa terrível. Naquela mesma noite, enquanto eu dormia numa cama, limpa e segura, o que estaria acontecendo com minha mãe? Meu pai já tinha descoberto que eu tinha fugido? Como ele estava reagindo? Carlos Eduardo tentou me acalmar. Mandei um recado para sua mãe através de Dona Luzia. Ela sabe que você está bem e segura. Nos primeiros dias em Campina Grande, vivi numa montanha-russa de emoções. De manhã, acordava feliz por estar livre. Mas de tarde, a saudade e a preocupação com minha família me deixavam angustiada. Dona Conceição percebeu meu sofrimento e se sentou comigo numa tarde para conversar. Minha filha, você fez a coisa certa saindo de lá, disse ela, me servindo um chá de camomila. Às vezes, para salvar uma família, uma pessoa tem que ter coragem de quebrar as correntes primeiro. Quebrar as correntes. Era exatamente isso que eu tinha feito. Tinha quebrado as correntes invisíveis que me prendiam ao meu pai, que me obrigavam a aceitar uma vida de sofrimento. Mas quebrar correntes dói, deixa marcas, faz sangrar. Nos primeiros meses, chorei todas as noites, não de tristeza pela vida que deixei, mas de alívio por ter conseguido escapar. Carlos Eduardo conseguiu me matricular numa escola perto da pensão, onde pude continuar meus estudos. Era estranho ser apenas mais uma aluna normal, sem ter que esconder marcas de violência, sem ter que inventar desculpas para chegar atrasada ou faltar às aulas. As outras meninas da turma me achavam quieta demais, mas aos poucos fui me abrindo, descobrindo como era bom ter amigas de verdade, pessoas que gostavam de mim sem querer nada em troca. Foi numa dessas novas amizades que conheci Lindalva, uma menina de 15 anos que também morava numa pensão, mas por motivos diferentes. Ela tinha saído de casa porque os pais queriam casá-la com um homem velho em troca de dinheiro. Minha mãe disse que eu era ingrata por não aceitar, contou ela numa tarde enquanto estudávamos juntas. Mas eu prefiro trabalhar e me sustentar sozinha do que ser vendida como gado. Vendida como gado. A frase me atingiu em cheio, porque era exatamente assim que me sentia na casa do meu pai, como um animal de propriedade dele que ele podia usar da forma que quisesse. Conversando com Lindalva, descobri que existiam muitas meninas como nós, fugindo de famílias que não as protegiam, tentando construir uma vida digna longe de homens que pensavam que podiam nos possuir. 3 meses depois da minha fuga, recebi a primeira carta da minha mãe. Dona,
Conceição me entregou o envelope com cuidado, sabendo que aquelas palavras podiam tanto me aliviar quanto me destruir. Com as mãos tremendo, abri a carta e li. Minha filha querida, espero que esteja bem e feliz aí. Aqui, as coisas estão difíceis desde que você foi embora. Seu pai ficou louco de raiva, quebrou metade da casa, ameaçou todo mundo. Mas também notei uma coisa. Ele está diferente comigo, menos agressivo. É como se a raiva dele fosse toda direcionada para você. E agora, que você não está aqui, ele não sabe bem como descontar. Continuei lendo com o coração apertado. Rosa, minha filha, você me deu uma lição de coragem. Ver que era possível sair dessa vida me fez pensar muito. Estou juntando um dinheirinho escondido e planejando vir para aí também. Não aguento mais viver com medo. Não aguento mais fingir que não vejo as maldades que ele faz. Você me mostrou que é possível ser livre. Chorei tanto lendo aquela carta que Lindalva veio correndo ver o que tinha acontecido. Quando contei que minha mãe estava planejando fugir também, ela me abraçou forte. Você salvou sua mãe saindo de casa, disse ela. Às vezes, a coragem de uma pessoa desperta a coragem de outra. Era verdade. Minha fuga não tinha sido só uma salvação para mim. Tinha sido um exemplo de que era possível resistir, de que não éramos obrigadas a aceitar uma vida de sofrimento. Enquanto isso, eu estava me transformando numa pessoa completamente nova em Campina Grande. Arrumei um trabalho meio período numa loja de tecidos, onde aprendi sobre comércio e atendimento ao público. O dinheiro era pouco, mas era meu, ganho com meu próprio suor, sem depender de ninguém. Pela primeira vez na vida, me senti dona de mim mesma. Carlos Eduardo vinha me visitar de 15 em 15 dias, sempre trazendo notícias da cidade e palavras de encorajamento. Você está irreconhecível, ele disse numa dessas visitas, me olhando com aqueles olhos orgulhosos de professor. Está mais alta, mais confiante, mais viva. Era verdade. Longe do ambiente tóxico da minha casa, eu tinha florescido como planta que finalmente recebe sol. Mas a paz durou pouco. Em dezembro de 1959, 6 meses depois da minha fuga, Carlos Eduardo chegou à pensão com uma expressão preocupada que me gelou o sangue. Rosa, preciso te contar uma coisa, disse ele, me chamando para conversar em particular. Seu pai descobriu onde você está. Descobriu onde eu estava. As palavras caíram sobre mim como um raio. Como ele tinha conseguido me encontrar? O que ia fazer agora? Carlos Eduardo explicou que meu pai tinha pressionado algumas pessoas na cidade, oferecido dinheiro, feito ameaças, até que alguém falou sobre minha fuga para Campina Grande. Ele está vindo para cá, avisou Carlos Eduardo. Chegou ontem à cidade e está procurando você. O medo que eu achava que tinha deixado para trás voltou com força total. Ele tinha me encontrado. Depois de 6 meses de liberdade, o monstro estava de volta para me arrastar para o inferno. O que eu faço? Perguntei desesperada. Para onde eu posso ir agora? Carlos Eduardo segurou minhas mãos tentando me acalmar. Calma, Rosa. Dessa vez você não está sozinha. Dessa vez nós vamos enfrentá-lo. Enfrentá-lo. A ideia me apavorava e me emocionava ao mesmo tempo. Pela primeira vez na vida, eu não ia fugir ou me esconder. Ia olhar meu pai nos olhos e dizer que não era mais propriedade dele, que tinha direito de escolher minha própria vida. Mas será que ia ter coragem quando chegasse a hora? Será que 6 meses de liberdade tinham sido suficientes para me dar forças para enfrentar o homem que me aterrorizou durante toda a infância e adolescência? A resposta viria no dia seguinte, quando ele apareceu na porta da pensão de Dona Conceição, com aquela cara de poucos amigos que eu conhecia tão bem. O confronto final estava prestes a acontecer, e dessa vez não haveria como fugir. Domingo de manhã, quando ele apareceu na porta da pensão. Eu estava na cozinha, ajudando Dona Conceição a preparar o almoço, quando ouvi aquela voz que me perseguia nos pesadelos. Vim buscar minha filha. Meu sangue gelou, as pernas ficaram bambas, mas dessa vez algo era diferente. Eu não estava sozinha. Dona Conceição se colocou entre mim e a porta, os braços cruzados e o queixo erguido como uma guerreira. Sua filha não quer ir com o senhor, disse ela, firme como rocha. E aqui na minha casa, quem manda sou eu. Meu pai riu daquele jeito terrível que eu conhecia bem.
A senhora não entende. Rosa é menor de idade, é minha responsabilidade. Tenho todo o direito de levá-la de volta para casa. Direito. Sempre falando em direitos como se fosse dono da minha vida. Rosa, Dona Conceição me chamou sem tirar os olhos dele. Você quer ir com seu pai? A pergunta ecoou pela casa inteira. Era a primeira vez na vida que alguém me perguntava o que eu queria, o que eu escolhia. Não, respondi, a voz saindo mais forte do que eu esperava. Não quero ir. Meu pai tentou entrar na casa à força, mas Dona Conceição não se moveu. O senhor vai ter que passar por cima de mim primeiro, declarou ela. Foi quando percebi que não era só ela ali. Lindalva estava ao meu lado, assim como as outras meninas da pensão. Carlos Eduardo tinha chegado também, trazendo consigo o delegado da cidade, um homem sério que olhava meu pai com desconfiança. Qual é o problema? Aqui? Perguntou o delegado. Meu pai imediatamente mudou o tom, voltando à máscara de homem respeitável. Doutor, vim buscar minha filha que fugiu de casa. Sou Severino dos Santos, comerciante de Soledade. Esta menina é menor de idade e está sob minha responsabilidade. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Dona Conceição puxou uma pasta de papéis que tinha preparado especialmente para esse momento. Senhor delegado, tenho aqui depoimentos escritos de várias pessoas que presenciaram os maus tratos que esta menina sofria na casa do pai. Ela entregou os papéis para o delegado, que começou a ler com atenção crescente. Carlos Eduardo tinha conseguido que algumas pessoas da cidade testemunhassem por escrito sobre as suspeitas que tinham. Dona Luzia, minha antiga professora, escreveu sobre como eu chegava machucada na escola. Algumas vizinhas contaram sobre os gritos que ouviam da nossa casa. Até seu Zé da Pedra, com o braço que meu pai tinha quebrado, teve coragem de escrever sobre a violência dele. Isso são mentiras! Meu pai gritou, quando percebeu que a situação estava fugindo do controle. Essas pessoas estão inventando história para me prejudicar. Mas o delegado não era bobo. Tinha visto casos similares antes e sabia reconhecer os sinais. Senhor Severino, estas são acusações muito graves. Vou ter que investigar melhor antes de autorizar que leve a menina. Foi nesse momento que eu encontrei uma coragem que nem sabia que existia dentro de mim. Delegado, disse, me aproximando dele com as pernas tremendo, mas a voz firme. Eu quero fazer uma denúncia contra meu pai. O silêncio que se fez foi total. Até o vento parou de soprar. Meu pai me olhava com uma fúria que parecia capaz de me matar ali mesmo. Rosa, cuidado com o que você vai falar, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Lembra do que acontece com quem conta mentiras sobre mim. Mas eu não era mais a criança assustada de 6 meses atrás. Tinha aprendido que existia vida além do medo, que existiam pessoas dispostas a me proteger. Não são mentiras, respondi, olhando nos olhos dele pela primeira vez sem baixar a cabeça. O senhor abusou de mim desde os 5 anos de idade. Me batia, me tocava de forma inadequada, me ameaçava todos os dias. E não era só comigo. Lurdinha, a filha do seu Antônio, também sofria abusos na sua loja para pagar as dívidas do pai. O delegado anotava tudo, a expressão cada vez mais séria. Meu pai tentou me calar. Essa menina está doente, doutor. Sempre foi problemática, sempre inventou histórias. Mas Dona Conceição não deixou. A única coisa problemática aqui é um pai que machuca a própria filha. Foi então que Carlos Eduardo entregou ao delegado uma última prova que acabou com qualquer chance de meu pai sair limpo daquela situação. Era uma carta que ele tinha conseguido de forma que prefiro não explicar. Uma carta que Conceição, a amante dele, tinha escrito para uma prima, contando sobre as violências que sofria e sobre as outras meninas que meu pai também machucava. Lendo aquela carta, o delegado finalmente entendeu com quem estava lidando. Senhor Severino, o senhor está preso, declarou, fazendo um sinal para os 2 soldados que tinha trazido consigo. As acusações são muito graves e há evidências suficientes para uma investigação completa. Ver meu pai sendo algemado foi o momento mais libertador da minha vida. Ele que sempre se achou dono de tudo e de todos. Ele que aterrorizou tantas pessoas, agora estava indefeso, sendo tratado como o criminoso que sempre foi. Isso não vai ficar assim, ele gritou enquanto era levado. Eu volto, eu sempre volto. Mas eu sabia que ele não voltaria. Não como o monstro todo-poderoso que conheci.
A investigação que se seguiu revelou crimes ainda piores do que eu imaginava. Descobriram que ele tinha abusado de pelo menos 5 meninas na cidade, que mantinha uma rede de exploração, disfarçada de acordos de dívida, que tinha conexões com gente perigosa de outras cidades. 3 semanas depois da prisão dele, minha mãe chegou a Campina Grande. Ela tinha vendido tudo o que podia na casa e fugido com meus irmãos menores. Quando nos reencontramos na pensão de Dona Conceição, choramos abraçadas por horas. Minha filha, ela disse, me segurando como se quisesse nunca mais me soltar. Você me ensinou a ser corajosa. Você salvou nossa família. Meu pai foi condenado a 15 anos de prisão. Morreu na cadeia 3 anos depois, vítima de uma briga com outros presos. Quando recebi a notícia, não senti nem alegria nem tristeza. Senti apenas alívio. O monstro que tinha assombrado minha infância finalmente não podia mais machucar ninguém. Hoje, aos 79 anos, olho para trás e vejo que aquela menina assustada de 14 anos tomou a decisão mais corajosa da vida dela. Fugir de casa não foi covardia, foi sobrevivência. Denunciar meu pai não foi vingança, foi justiça. Quebrar o silêncio não foi traição à família, foi libertação. Me casei com Carlos Eduardo 2 anos depois, quando completei 16. Tivemos 3 filhos lindos, que cresceram numa casa cheia de amor e respeito. Virei professora como sempre sonhei, e dediquei minha vida inteira a proteger crianças como eu fui um dia. Quantas meninas consegui salvar ao longo dos anos? Quantas famílias ajudei a se libertar de situações de abuso? Perdi a conta, mas sei que cada uma delas valeu a pena. Minha mãe viveu conosco até os 85 anos, e nos últimos anos da vida dela sempre dizia: Rosa, você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Joaquim e Rosinha, meus irmãos, cresceram longe da influência tóxica do nosso pai e se tornaram pessoas de bem, pais amorosos que jamais repetiram os erros que presenciaram. Se vocês chegaram comigo até o final dessa jornada dolorosa, mas necessária, quero que saibam que cada palavra que contei aqui foi para mostrar que sempre existe uma saída, sempre existe esperança. Se você conhece alguma Rosa por aí, seja a voz que ela precisa para ter coragem. Se você é uma Rosa, saiba que merece ser amada, respeitada, protegida. Deixa nos comentários um coração roxo se essa história tocou sua alma e conta para a gente qual foi sua maior lição de coragem. Sua inscrição neste canal ajuda outras mulheres a terem voz para contar suas verdades, e juntas podemos formar uma rede de proteção para quem ainda vive em silêncio. Todo mês, sorteamos prêmios especiais para quem mais comenta e interage conosco, porque acreditamos que cada história compartilhada pode salvar uma vida. E lembra, denunciar abuso não é quebrar a família, é protegê-la. Buscar ajuda não é fraqueza, é força. Sair de uma situação de violência não é abandono, é amor próprio. Nunca é tarde para dizer não ao que te machuca. Nunca é cedo demais para escolher a felicidade. Obrigada por me ouvirem até o final, meus queridos. Contem suas histórias nos comentários, compartilhem suas vitórias, seus medos, seus sonhos. Aqui é um espaço seguro onde toda voz tem valor. Até nossa próxima conversa. E lembrem, vocês são mais fortes do que imaginam.